Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. São 6 em ponto. Jornal das 6 na Rádio Observador, uma edição do jornalista Miguel Gato. E, Miguel, começamos com a Comunidade Intermunicipal de Leiria, que vai assumir os custos para manter isenção de portagens na região. Falamos dos troços da A8 e A19, fundamentais para a deslocação dos cidadãos entre as várias localidades em Leiria. A isenção de portagens nestas estradas foi implementada ao mesmo tempo que o estado de calamidade decretado pelo Governo no final de janeiro por causa dos estragos do mau tempo. Ora, o estado de calamidade terminou no domingo à noite e com ele foi também a isenção de portagens. E de resto, Miguel, esta possibilidade de as autarquias de Leiria assumirem o valor das portagens foi admitida ontem, aqui na Rádio Observador, pelo presidente desta mesma comunidade intermunicipal. Exatamente. Ontem de manhã, Jorge Vala dizia que as autarquias estavam a ponderar executar esta medida. Ora, esta tarde, a agência Lusa adianta que os municípios da comunidade intermunicipal da região de Leiria estão a desenvolver um documento que garante a isenção de portagens da A8 e A19, tendo em conta os danos nas vias alternativas. Falamos da Estrada Nacional 242, entre a Marinha Grande e Leiria, e o IC2, entre Porto de Mós, Batalha e também a cidade de Leiria. Ora, Jorge Vala escreveu no sábado uma carta aberta ao Presidente da República para pedir que Marcelo Rebelo de Sousa intercedesse junto do Governo no sentido de prolongar a isenção de portagens. Revelou à Rádio Observador ontem que não obteve qualquer resposta do chefe de Estado. E falamos também, Miguel, sobre os dados do Governo acerca dos estragos causados pelo mau tempo. Há quase 1.000 milhões de prejuízos reportados por 4.000 empresas portuguesas. São declarações do Ministro da Economia e Coesão Territorial esta tarde, de visita a Sobral de Montagraço, uma das zonas também mais afetadas pelo mau tempo. Manuel Castro Almeida informa ainda que há 11.000 pessoas que pediram apoio para reparar habitações próprias. O Ministro garante que o Governo já começou a atribuir os subsídios estatais, ainda que poucos. Já começaram a ser feitos pagamentos, embora poucos, mas já começaram a ser feitos pagamentos quer pela CCDR Centro, quer pela CCDR de Lisboa e Val do Tejo. Nós damos prioridade, evidentemente, às pessoas, depois às fábricas, onde estão os empregos das pessoas, mas já agora é a altura de podermos avaliar muitos prejuízos que as câmaras tiveram. Nesta zona aqui foi muito evidente os prejuízos enormes em estradas que abateram, que vão ter que ser profundamente remodeladas, redes de água, de saneamento e alguns equipamentos públicos também. O Ministro da Economia, Manuel Castro Almeida, diz que está a constatar os prejuízos no terreno que são incompatíveis com os orçamentos municipais. Estamos a fazer este levantamento para podermos definir os termos da ajuda que o país vai ter que dar aos municípios destas regiões. Os municípios tiveram aqui danos enormes, que são incompatíveis com os orçamentos anuais. O governante garantiu justiça e equidade na análise dos pedidos de cada município. Hoje de manhã, em Arruda dos Vinhos, Castro Almeida diz que o governo ainda não tem um número que totalize os estragos causados pelo mau tempo, desde a passagem da depressão Christine. Sobre os apoios que o governo vai atribuir por causa do mau tempo, o ministro das Finanças disse hoje ter o aval de Bruxelas para não cumprir as regras orçamentais da União Europeia. E a Ministra do Trabalho vai reunir-se amanhã com os parceiros sociais para discutir as alterações à legislação laboral. E a CGTP, Miguel, não foi convocada pelo Governo. O encontro deverá contar apenas com a presença da União Geral de Trabalhadores, a UGT, com quem o Governo desde já tem negociado contrapropostas da reforma laboral. A outra central sindical com assento na Comissão Permanente da Concertação Social, falamos da CGTP, não vai participar na reunião de amanhã com Maria do Rosário Palma Ramalho, no Ministério do Trabalho, às 3 da tarde. Além da UGT, vão também estar presentes parceiros ligados ao patronato. Falamos da Confederação Empresarial de Portugal, a Confederação do Comércio e Serviços, dos Agricultores e também do Turismo Português. E seguimos com o Governo, que aconselha, Miguel, a adiar viagens a Cuba que não sejam
indispensáveis. Em causa está a escassez de combustível no país sul-americano. Com este contexto de imprevisibilidade e um possível risco de agravamento das condições atuais, o governo português aconselha os viajantes a considerarem o adiamento de deslocações a Cuba até que a situação esteja mais estável. Sublinha também o Executivo que esta situação pode afetar todos os setores, incluindo o funcionamento de serviços como cuidados de saúde, transportes, abastecimento de água e eletricidade, ainda as comunicações, o comércio e a restauração. Esta recomendação do Governo pode ler-se numa nota publicada hoje no portal das Comunidades Portuguesas. Mudamos de tema nesta edição das 6 e falamos de atualidade internacional, isto porque as negociações políticas entre a Rússia e a Ucrânia, em Genebra, já terminaram, Miguel. Informação avançada pela CNN Internacional. De acordo com o oficial ucraniano, as delegações políticas dos dois países voltam a encontrar-se amanhã de manhã, no mesmo local, na Suíça. Por agora, ainda decorrem as negociações da parte militar na reunião trilateral entre Estados Unidos, Ucrânia e Rússia. Um encontro que acontece, Miguel, numa altura em que a Rússia voltou a atacar a Ucrânia. Mais uma vez, a rede elétrica foi mais uma vez o alvo de Moscovo, o que fez com que várias cidades ucranianas ficassem sem eletricidade, um ataque que surgiu poucas horas antes deste encontro, onde está a ser discutido um cessar-fogo. Ora, o encontro trilateral entre a Rússia, Ucrânia e Estados Unidos, que decorre nesta altura, agora a parte militar, esteve em análise aqui no Gabinete de Guerra, ao início desta tarde. O especialista em relações internacionais, Bernardo Valente, acredita que a Rússia vai continuar a tentar fragilizar a posição ucraniana durante as negociações e daí também estes ataques. Os ataques não cessam, portanto, a Rússia, sempre que se começa a falar deste tipo de negociações agora trilateral, primeiro nas Arábias, agora em Genebra, a verdade é que explodem sempre com a mesa de negociações no dia antes. Portanto, o que aconteceu durante esta noite ou durante o último dia foi um ataque massivo novamente russo, a mostrar exatamente essa força. E isto para quê? Para fragilizar mais uma vez a posição de Zelensky, para fragilizar mais uma vez a posição da Ucrânia. Portanto, quando assim é, Zelensky parte sempre nesta situação desconfortável, sabendo que agora há uma nova negociação em cima da mesa. Bernardo Valente, especialista em relações internacionais, ouvido no Gabinete de Guerra da Rádio Observador do início desta tarde. E há novo Gabinete de Guerra já a seguir esta edição das 6 com Ana Cavalieri, especialista em relações internacionais. Ainda nesta edição das 6 tem para falar do desporto, mais concretamente das críticas de Frederico Varandas a André Vilas-Boas. Sim, o Futebol Clube do Porto é criticado pelo presidente do Sporting mais uma vez. Varandas disse esta tarde que os últimos comunicados dos Dragões apenas pretendem desviar as atenções daquilo que aconteceu no último clássico entre Futebol Clube do Porto e Sporting no Estádio do Dragão, a contar para o campeonato. Em declarações aos jornalistas em Alcochete, esta tarde, o presidente leonino avisa que o campeonato ainda está por decidir, numa altura em que Futebol Clube do Porto e Sporting estão separados por apenas alguns pontos, mas que o título da falta de ética, esse já está entregue. Os comunicados, que são chorrilhos de mentiras, que têm sido desde o jogo do Porto, têm só um objetivo: não se falar do que interessa. E o que interessa é o que é que aconteceu às toalhas do Rui Silva. Eu nunca vi isto. Roubaram 2 vezes as toalhas do guarda-redes durante o jogo. E a partir do gol do Futebol Clube do Porto, há uma ordem para retirar. Não é um apanha-bolas. São todos os apanha-bolas, retiram os cones e as bolas para não haver uma reposição rápida do jogo. A luta pelo Campeonato Nacional é uma luta que vai ser lutada até ao fim. Mas o título da falta de ética e do antidesportivismo, esse já está entregue, seguramente. O presidente do Sporting Clube Portugal, Frederico Varandas, acusa várias vezes os Dragões de mentirem, como ouvimos neste som, e diz também que o Futebol Clube do Porto anda a brincar com o Conselho de Disciplina da Federação. Na elite do futebol, dizer assim, olha, eu acho que deve competir porque nós fazemos assim no Porto. Roubamos as bolas quando estamos a ganhar 1-0. Depois, tirar a toalha ao guarda-redes, é isto que ele propõe. É isto que ele propõe no comitê da UEFA. E aqui eu fazia uma sugestão ao presidente do Futebol do Porto: faça isto agora nos oitavos de final da Liga Europa. E sabem porquê que o Futebol do Porto não faz? Porque sabe que aqui brinca com o Conselho de Disciplina. Frederico Varandas garante ainda que os azuis e brancos vão ser recebidos no próximo jogo para a Taça de Portugal da melhor maneira e com a mesma dignidade que qualquer outro adversário, ao contrário daquilo que o presidente do Sporting considera que foi a recepção feita pelo Porto aos Leões no clássico do campeonato. E hoje às 8 da noite o Benfica joga em casa frente ao Real Madrid, numa emissão especial que vamos acompanhar a par e passo aqui na Rádio Observador. Mas José Mourinho, também outra notícia que está a marcar o universo encarnado, Miguel, vai continuar no comando técnico do Benfica na próxima temporada. É pelo menos isso, Vicente, que confirma o presidente encarnado Rui Costa à Chiringuito TV, que é um programa desportivo em Espanha. Partido complicado, ¿eh? Sí, normal. Pero si se queda Mourinho el año que viene.
Sí, sí quedará. José Mourinho fica no comando técnico do Benfica, é o que diz Rui Costa. O presidente do Benfica mostra-se ainda confiante, como ouvimos, para o jogo entre Benfica e Real Madrid, que acontece hoje às 8 da noite. E que, de resto, volto a lembrar, pode acompanhar aqui com a emissão especial de desporto que arranca às 7 da tarde. O apito inicial deste encontro está marcado para as 8 da noite. A informação está de regresso às 6h30 na Rádio Observador, também com edição do Miguel Gato. Miguel, até já. Até já.